Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa da Universidade Estadual Paulista e do CBioclima, o Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima, sediado da Unesp com o apoio da FAPESP. Unindo jornalismo e ciência, iremos ter um bate-papo rápido e descomplicado com alguns cientistas sobre conservação, biodiversidade, mudanças climáticas e como isso pode afetar o nosso futuro. Eu sou a Daiane Carreira, bióloga e pesquisadora. Eu sou Gabriela Andrieta, comunicadora do CBioclima. Prepare o seu cafezinho que nós vamos começar. A convidada de hoje é a professora Lohane Sculô, professora da Unesp de Rio Claro e integrante do Instituto de Biociências, onde atua no programa de pós-graduação em Ecologia, Evolução e Biodiversidade. Lohane possui graduação e mestrado e doutorado pela Universidade de Liège, onde aprofundou seus estudos em primatas. No pós-doutorado, realizado na Unesp, pesquisou os efeitos da defaunação, especialmente de primatas, sobre a regeneração e diversidade genética das plantas na Mata Atlântica. Com experiência de campo na Guiné, Amazônia Peruana e Mata Atlântica Brasileira, Lohane estuda os impactos das atividades humanas na ecologia e comportamento dos primatas. Ela investiga a relação entre primatas e plantas, especialmente no papel desses animais na dispersão de sementes e regeneração florestal, além de como alterações no ambiente influenciam processos essenciais como a dispersão de sementes por besouros, a predação e a genética das plantas. Muito obrigada, Lohane, pela participação. Queria salientar que, além de toda essa trajetória incrível acadêmica, a Lohane nos confessou que um dos seus hobbies hoje em dia é cuidar da sua filha Manuela e também, quando tem tempo, fazer os esportes. Então, a gente está muito feliz de poder conversar com você e te conhecer melhor. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito. Bom, antes da gente começar a falar sobre as suas pesquisas, eu quero saber como que tudo começou. Você é belga, veio morar no Brasil, fez campo na África, na Mata Atlântica, na Amazônia. Como isso tudo começou? Seu amor pelos primatas e morar aqui no nosso país também, né? Já mais brasileira que nós todas. Como tudo começou? Primeiro eu gostava de muitas coisas, né? Então, quando eu estudei biologia, gostava de animais, gostava de plantas, gostava de genética, mas também gostava de estudar línguas. Então, eu gostava de muitas coisas. Então, não tinha assim, esse interesse inicial pelos primatas mais especificamente. Mas o que eu sabia é que eu queria ir no campo, né? Gostava muito já do campo, desse contato com a natureza. E gostava de comportamento animal e da ecologia, realmente era assim, assuntos que eu gostava bastante. E no momento da escolha do projeto de mestrado, lá na Universidade de Liège, os docentes eles divulgam umas oportunidades. Então, sabia que eu queria ver um animal na natureza, né? Não queria fazer uma coisa remota, queria realmente observar o animal. E aí uma das professoras, a doutora Marie-Claude Heinen, que foi a minha orientadora, tinha esse projeto para estudar os babuínos na Guiné. E aí achei super interessante, né? Porque já era chamava para a aventura, né? Também. Então é um lado também que eu gostava de conhecer o outro país, um outro ambiente e conhecer a África, que era realmente um sonho já desde muito tempo. Então fui lá na Guiné, foi bastante difícil, porque era muito difícil de acompanhar os primatas. Na verdade, a gente nem acompanhava os babuínos. Quando a gente achava eles, a gente já era bem feliz. Mas aí me apaixonei pelos primatas e eu quis continuar. Eh, e e e aí essa mesma orientadora conheceu, um professor lá, na Alemanha, que tinha uma estação de pesquisa no Peru, lá na Amazônia. Então fui para um congresso na Alemanha, conversei com esse professor, e eu sugeri de estudar dispersão de semente por esses primatas. Isso no mestrado? Isso foi no doutorado já foi no doutorado. Então fiz o meu doutorado lá nessa estação, né, no Peru, que era também uma grande aventura, né, porque era no meio da Amazônia, não tinha, meio de comunicação, a gente tomava banho lá no rio, enfim, era bem a aventura mesmo. Biólogo roots. Exatamente, exatamente.
E, enfim, foi uma experiência, incrível, né. E, bom, depois disso continuo assim, queria me aprofundar na dispersão de semente, então eu procurei mais especificamente, assim, um professor, um pesquisador que, trabalhava especificamente com dispersão de semente e não necessariamente com primatas. E, pesquisando, né, achei o Mauro Galetti, né, daqui da Unesp, e entrei em contato com ele, e é por isso que eu cheguei no Brasil. Então, na verdade, eu não escolhi o Brasil, mas escolhi, mais o tema da minha pesquisa e assim que eu cheguei no Brasil. Que te trouxe até aqui. Exatamente. E ficou. E tem Manuela, de 2 anos. Pois é, 5, né, 5 então ou 7? 7 anos, 7 7 anos, anos. exatamente, ela acabou de fazer 7 anos, né, então isso também são as coisas da vida, né. Cheguei no Brasil para fazer um pós-doutorado, e conheci o meu marido, né, que é também professor, né, aqui na Unesp. E então isso, né, a gente casou e aí a Manuela chegou e por isso que cheguei e fiquei. Lohance, aqui no podcast a gente propõe um desafio. A gente pede para o convidado explicar em cerca de 1 minuto a sua pesquisa. Você acha que é possível? De uma forma bem descomplicada para quem não é da área, para quem não conhece. Bom, Então, o que eu pesquiso, né, eu quero entender qual é a função dos primatas na natureza. Eu quero entender, o quão importante eles são, né, e a gente sabe que como eles, comem frutos, engolem as sementes, eles têm um papel na dispersão de sementes e então nessa regeneração das florestas. Então, eu pesquiso isso e pesquiso também o quanto o ser humano, com as atividades que ele tem, né, de desmatamento, de caça, por exemplo, atividade de caça, como isso afeta a vida dos primatas e então, esse papel ecológico que eles desempenham no ambiente. muito incrível. En Parabéns. Então a gente vai começar por aí, né, falando então das funções dos primatas na natureza. Então, entre as diversas funções que esses bichos podem promover, uma delas é a dispersão de sementes, que a professora estuda bastante já há muito tempo. Você consegue explicar para a gente um pouco por que que eles são tão importantes, esse grupo é tão importante para dispersar sementes nas florestas? Primeiro eles são importantes já pelo número de primatas que tem nas florestas tropicais. Então, é claro que tem primatas pequenos, tem primatas, maiores, mas, no geral a gente considera que entre 25 e 40% da biomassa, ou seja, né, se a gente pesa todos os animais que estão nas florestas, né, a gente chama isso de biomassa, então 25 a 40% dessa biomassa é constituída pelos primatas. Então, são bastante animais, no ambiente e a maioria das espécies de primatas, come frutos. E quando eles comem frutos, eles estão mais interessados pela polpa, dos frutos e não tanto pelas sementes. Então as sementes que está dentro do fruto, eles engolem e essa semente se encontra no cocô, deles, né. Então, tudo isso leva um certo tempo, né, o tempo da digestão, né, do que eles, comeram, e aí durante esse tempo eles continuam, se deslocando, né, na floresta e fazendo outras atividades. E então ao longo do caminho eles vão defecar, né, essas sementes e essas sementes aí, elas vão ter uma probabilidade maior, né, de poder germinar e do futuro, talvez dar uma futura árvore que também vai produzir frutos. Então os primatas eles são importantes porque eles consomem muitos frutos, eles dispersam bastante sementes e semente de todos os tamanhos, então de muitas espécies, diferentes. Então por isso que, eles são importantes, né, para a regeneração das nossas florestas. Lohance, apesar dos primatas, como você comentou agora, serem bons dispersores de semente, a fragmentação das florestas, em especial na Mata Atlântica, tem afetado bastante esse grupo. Na sua opinião, como essa fragmentação afeta o mico-leão preto e quais seriam as principais estratégias para preservar e conservar esses animais? Tem as passagens, né, nas rodovias que podem ajudar. A gente queria saber um pouco mais disso e o que é fragmentação para os nossos convidados que não conhecem o termo. Sim.
A fragmentação, né, do hábitat e aqui na fragmentação das florestas, e o fato das florestas, em vez de ser um grande bloco contínuo, ser cortado em diferentes pedaços. E aí é cortado, por rodovias, é cortado por, plantações, que seja de eucaliptos ou de laranjas ou de soja, ou por áreas, para a criação de gados. Então tudo isso vai quebrar, né, cortar e separar alguns pedaços, né, de floresta. Então o que afeta principalmente os primatas é justamente isso, na verdade, primeiro é a perda de hábitat. Então o fato, de em vez de ter um fragmento grande de florestas, eles têm um fragmento, menor. Então isso é a primeira causa. A fragmentação também aí tem, efeitos aí às vezes um pouco mais discutido e um pouco mais complicado às vezes de avaliar isso, mas o fato de ter diferentes blocos, assim, de floresta, a consequência é que os primatas que estão dentro de um bloco de floresta, vão ter uma certa dificuldade de chegar a ter outro bloco de florestas. E para que as populações de primatas possam sobreviver, né, a longo prazo, elas precisam se reproduzir. E para se reproduzir, precisa encontrar outros parceiros, né. É como se a gente ficasse somente na nossa casa, a gente não vai, né, a gente vai precisar ter um parceiro, procurar um parceiro. Para isso, a gente vai ir fora da nossa casa. Então, para os primatas é a mesma coisa, né, eles vão ter que procurar outro grupo e para isso, às vezes, eles precisam, se eles estão em um fragmento de um pedaço de floresta pequeno, eles precisam sair daquele lugar e encontrar outro parceiro e outro grupo. Então, quando o ambiente está fragmentado, isso vai dificultar o movimento, né, dos animais e então dos primatas, para fazer isso. Então, isso faz com que aumenta a endogamia, né, dentro desses pedaços, ou seja, os indivíduos começam a se acasalar com indivíduos mais aparentados, e isso vai diminuir a diversidade genética, dessas populações, e isso é um risco para a sobrevivência a longo prazo, da espécie. Então, para o mico-leão preto é exatamente isso que está acontecendo, né, então eles só ocorrem no estado de São Paulo. Então, eles são uma população de mais ou menos 1.600 indivíduos, não é muito, e eles, a distribuição, né, deles é muito fragmentada. Então, a gente sabe que hoje a maioria dessas populações não pode sobreviver a longo prazo, né. Para poder sobreviver a longo prazo, a gente precisa agir, né, então a gente precisa, manejar essas populações. E imagino que tem risco de atropelamento também, né, quando é fragmentado pelas rodovias. Exatamente, então isso a gente, observa em diferentes áreas, né, porque essas rodovias elas podem separar diferentes fragmentos, mas às vezes, a área de vida, como a gente, chama, né, que é a área que um grupo, ocupa, para se alimentar, dormir, enfim, fazer todas as atividades do dia, às vezes essa área ela é cortada por uma rodovia, então isso faz com que eles atravessam frequentemente essa área, apesar do risco, mas eles precisam fazer isso para poder encontrar talvez um alimento interessante lá do outro lado. Então a gente já observou nas nossas áreas, né, de estudo, atropelamento desses animais, e o que pode ajudar a diminuir esses atropelamentos é fazer essas passagens de fauna, que são como pontes, né, para os animais, que para o mico é simplesmente um tronco, né, de madeira, então é até relativamente fácil de fazer. Eles demoram um tempo antes de poder usar, né, isso, de reconhecer isso como, sendo uma estrutura nova, né, então eles precisam se acostumar, mas uma vez que eles utilizam, eles passam por cima da rodovia e então isso diminui ou, pode até, fazer com que não tenha mais atropelamentos. Legal. E acho que continuando aí também nessa questão da saúde dos micos, então, só para localizar quem está ouvindo, a professora Lohance trabalha hoje bastante com mico-leão preto.
né, eu acho que é o principal objeto seu de estudo hoje, né? São eles. Vocês viram recentemente que eles ficam mais estressados em áreas, em florestas que estão menos conservadas. Então, eles acabam liberando mais cortisol. Qual que é o efeito desse estresse na saúde do mico para essas populações? Então, o cortisol, né, essa produção de cortisol, para nós, como para os primatas ou para outros animais, inicialmente é uma resposta que é, adaptada, né, adaptativa. Então esse aumento de cortisol quando tem um estresse, por exemplo, quando tem um predador, faz com que um animal ele vai juntar todas as energias e a atenção dele para poder fugir, por exemplo. Então isso é uma reação, né, para um estresse que a gente chama no estresse agudo. Quando tem condições de estresse que a gente até conhece bem no nosso dia a dia, né, quando a gente mantém um nível de estresse elevado o tempo todo, aí começa a ser um estresse crônico. Então para, os animais é a mesma coisa, pode ter um estresse crônico se as condições dentro da floresta, aqui no caso dos micos, não são adequadas, né. Então pode ser devido a uma falta de recursos que dura muito tempo, uma estrutura da floresta que não é tão adequada, ou uma, entrada de, ser humano, cachorros, né, nesses ambientes, que é a tamanho da floresta também. O tamanho, na verdade, quando a floresta é menor, isso geralmente facilita também a entrada, que seja de humanos ou cachorros, e também diminui a disponibilidade de recursos, geralmente. Então, tudo isso pode ser fatores que, aumenta o estresse, e aí se torna um estresse crônico. Então, se a gente está vendo um estresse crônico, então aqui a gente sabe que tem um aumento do nível de estresse, né, tem que ver até que ponto eles entram realmente num estresse, crônico. Isso tem, efeitos negativos sobre a saúde, então isso pode diminuir a imunidade, ou seja, se tiver algum patógeno, uma doença que entra no ambiente, eles vão ter menos defesas, por exemplo. Então eles podem se tornar mais sensíveis, mais frágeis. Também isso pode diminuir, o potencial reprodutivo, então ter menos sucesso, na reprodução. Então tudo isso a longo prazo poderia afetar a sobrevivência das populações. Então não sabemos ainda, né, se esse aumento de estresse realmente provoca ainda isso nos micos, então é isso que a gente vai investigar, que estamos investigando, agora. Eu acho que um dado super interessante é que apenas 2% da área de ocorrência do mico-leão é adequada para sua sobrevivência. E, a partir desse dado, você desenvolveu uma técnica para detectar áreas de ocorrência da espécie que necessitam de áreas de conservação. A ideia foi combinar mapas climáticos e geográficos para analisar condições de temperatura, umidade e estrutura da floresta, entre os rios Tietê e Paranapanema. Como esse mapeamento climático e de paisagem pode ajudar a definir estratégias mais eficazes para a conservação dessa espécie ameaçada? Então, a gente sempre quando a gente olha, né, a paisagem, a gente primeiro olha para a quantidade de florestas, né, e saber onde tem, muitas florestas poderia ser um ambiente que é adequado para a espécie. Só que às vezes onde tem floresta, não tem necessariamente um clima que é adequado para essa espécie, né. Então são 2 fatores, deve ter outros também, né, mas são 2 fatores que são importantes, eh para determinar o quanto o ambiente ele é adequado. Então, a gente combinou, essas, 2 variáveis, né, o clima e a paisagem, e assim a gente consegue identificar melhor essas áreas que são adequadas, tanto do ponto de vista da paisagem, quanto do ponto de vista, do clima, e também áreas que talvez hoje em dia elas são adequadas do ponto de vista, climático, mas talvez não ainda da paisagem. Por quê? Porque falta floresta, falta conectividade. Então nessas áreas, são áreas que poderiam ser prioritárias para a restauração, das florestas, criar corredores, por exemplo, porque, já existe um clima favorável. Por outro lado, tem áreas onde tem paisagens, tem florestas, mas talvez hoje em dia elas não são, climaticamente favorável.
Mas aí entra outros dados, né, todos esses cenários de mudanças climáticas que podem nos ajudar também a planejar, né, esse manejo das populações. Então, tem cenários de mudanças climáticas que indicam que tem áreas que hoje não são adequadas climaticamente falando, mas que no futuro, daqui a 30, 60 anos, elas vão ser favoráveis. E já tem florestas nessas áreas. Então, isso já é um cenário para o futuro, né, da gente olhar essas áreas, manter essas florestas nessas áreas e fazer com que também os micos que estão próximos dessas áreas possam, no momento certo, se deslocar, né, até essas áreas. Obviamente, isso não se faz de um dia para o outro, né, é um processo gradual, né, ao longo dos anos. Isso faz um mapeamento super importante. Exatamente, isso aí. Bom, ainda falando dos micos, mas agora vamos olhar um pouquinho mais especificamente para o comportamento deles. Há uns 2 anos atrás, vocês publicaram um artigo que todo mundo comentou, saiu na mídia, foi super legal, que vocês encontraram em Carlos Botelho, foi na região de Carlos Botelho? Não foi em Carlos Botelho, foi no Alto Paranapanema e no Pontal do Paranapanema, na verdade em áreas bem distintas. Isso, e que vocês foram lá e encontraram, por meio de registros das armadilhas fotográficas, que são essas câmeras que a gente coloca na floresta para ver os bichos, vocês encontraram que os micos, eles estavam passando muito tempo perto de uma árvore, que é a cabreúva, que tem um bálsamo, e eles ficavam se esfregando, às vezes até o grupo inteiro. E chamou muita atenção de vocês que às vezes eles permaneciam muito tempo. O que isso significava? Eles estavam usando o bálsamo como um remédio, como algo curativo? Então, é a nossa hipótese, ou seja, é o que a gente pensa, né, que provavelmente eles estavam fazendo. Então, isso chamou nossa atenção, porque os micos, eles têm esse costume de se esfregar contra os troncos, porque eles têm glândulas no corpo que servem para a marcação, ou seja, para a comunicação entre os indivíduos. Então, dá informação sobre o estado reprodutor, esses tipos de coisas. Mas essas marcações geralmente elas são bem rápidas, né, eles marcam, passam, vão também cheirar e tal. Mas nesse caso o que a gente observou é que era numa espécie de árvore, né, cabreúva bem específica, voltavam dessa espécie, e eles passavam muito tempo se esfregando, e eles ficavam até quase molhado, né, desse bálsamo. Então a gente ficou curioso, né, a gente queria registrar, a gente queria saber o quão frequente era esse comportamento, por exemplo, e por isso que a gente colocou essa armadilha, fotográfica, né, para, que vai tirar fotos e vídeos sempre que eles passam lá. E aí a gente viu que os mincos vão, mas também que outras espécies de mamíferos, usavam e tinha esse mesmo comportamento. Então, pesquisando um pouco sobre a espécie, a gente viu que é uma espécie que, eh, o bálsamo tinha, só registros inicialmente de uso na medicina tradicional, que pode curar muitas coisas diferentes, sanar feridas, mas também para tuberculose ou para muitas, muitas coisas, mas na medicina tradicional. Agora, para testes mais, científicos, já tinha testes sobre o fruto, sobre a folha, sobre a casca da árvore, que tem propriedades até larvicidas, ou seja, que mata a larva dos mosquitos, do mosquito da dengue, da febre amarela, pode ter um efeito de repelente. Então a gente pensa que pode ser que eles usam isso como repelente ou para matar parasitas que estão no pelo, mas a gente precisa pesquisar mais para realmente entender qual o efeito, né, esse bálsamo tem sobre eles. Ah, que incrível! Ainda sobre a observação desses animais, o Atlantic Primates é o maior banco de dados já criado sobre primatas da Mata Atlântica, reunindo informações sobre ecologia, comportamento, genética e saúde desses animais. Liderado por você, o projeto envolve mais de 100 pesquisadores e compilou mais de 10 mil registros de ocorrência, cobrindo cerca de 5 mil locais no Brasil, Argentina e Paraguai. Este vasto acervo permite analisar mudanças na distribuição de espécies ao longo do tempo, bem como os impactos de processos como fragmentação de hábitats e surtos de doenças. Como esse banco de dados pode contribuir para a conservação destes animais? Então, já ter um banco de dados, né, hoje em dia é muito comum, né, os pesquisadores juntar, né, essas informações que são, no caso desse banco de dados, informações muito básicas, que simplesmente
onde primatas ocorrem, né? Então, é realmente uma informação bem básica. Só que é uma informação que a gente não encontra facilmente, né? Então, teve toda essa iniciativa dos Atlantes, né? Então, teve dos borboletas, dos carnívoros, dos primatas, né? Então, aí eu liderei esse de primatas da Mata Atlântica. Mas isso gera um conhecimento muito importante, porque a gente junta informações que a gente não pode encontrar em outro lugar, ou seja, então tem informações que já estão em diferentes publicações, por exemplo, mas tem também muitas ocorrências de primatas que, sei lá, eu fui lá naquele fragmento e eu sei que tem essa espécie ali. Isso a gente não encontra em outros lugares. Então, foi uma oportunidade de juntar todos esses registros, e uma vez que esses registros são disponíveis, isso possibilita novos estudos. Então, quem quiser fazer estudos a uma escala maior sobre interações entre primatas e outros animais, ou, sei lá, estudar efeitos da fragmentação justamente sobre riqueza de primatas, então pode usar esse banco de dados como fonte, né. Então, acho que isso é bom ver que esse banco de dados hoje em dia é usado em diversos estudos, né, com diversos objetivos. Ótima iniciativa. Hoje, 65% das espécies de primatas a gente sabe que está ameaçada, né, mundialmente. E a professora faz parte de vários workshops e grupos de especialistas, inclusive da SALVE, que é o Sistema de Avaliação do Risco de Extinção, do ICMBio, que trabalham estratégias para conservação, entender como está o estado dessas populações aqui no Brasil, e traçar algumas estratégias para conservação. Então, eu te pergunto, como que está o estado dos nossos primatas brasileiros? Então, se a gente compara, né, com outros continentes, né, até que a situação, ela pode ser considerada como menos pior, né. É difícil responder essa pergunta, porque depende muito da região, depende muito das espécies. Então tem realmente espécies, para as quais teve programas de manejo que, ajudaram a melhorar o estado de conservação, e tem outras que a gente conhece muito pouco. Então, por exemplo, no arco do desmatamento na Amazônia, tem espécies lá de primatas que a gente não sabe praticamente nada, né. Então essas espécies, elas têm um estado de conservação registrado, mas tem outras espécies que a gente nem consegue, determinar um estado de conservação, digamos, mais confiável. Porque não se sabe muito a respeito delas. Exatamente, a gente nem sabe muito bem a distribuição, tem alguns registros, né, mas tem muitas áreas na Amazônia que nem foram ainda muito bem exploradas, né. Agora, em relação à conservação dos primatas no Brasil, existe esses planos de ação, né, nacional, que são, realmente uns modelos para muitos outros países onde tem ocorrência de primatas aqui na América do Sul, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas que, trabalham, as pessoas do CPB, por exemplo, né, do Centro de Conservação de Primatas, brasileiros, que depende do ICMBio, ajudam também, esses outros países a elaborar esses, planos de ação. Então, esses planos de ação nacional, né, no Brasil, ele serve também de modelos para, outros países. Então, obviamente, tem muitas coisas que precisam ser feitas para melhorar a conservação dos primatas aqui, mas digamos que temos umas ferramentas, né, que, nos ajudam, né, a tomar, esperamos, né, boas decisões. E na Mata Atlântica, professora, como que tá a situação deles? Então, na Mata Atlântica, né, temos 26, né, espécies de primatas, mas aí eu vou precisar de ver quantas espécies exatamente temos, num certo grau de ameaça, né, mas estamos perto da metade, né, mais da metade das espécies que estão ameaçadas de extinção. Isso provavelmente pela fragmentação, principalmente? Isso, principalmente a perda de habitat, né, e a fragmentação do habitat. A caça, ela tem um efeito muito menor aqui na Mata Atlântica, porque na Amazônia, por exemplo, né, mas também é uma outra ameaça, o tráfico, ilegal,
também de espécies, é um grande problema também para os nossos primatas como pet, por exemplo, né. Infelizmente tem algumas espécies, né, que até tem, criador legal, isso é um contrassenso. Sim, é um contrassenso, né, porque, quando a gente sabe do que um primata precisa, obviamente que não é um grupo, que é feito para ser um pet, qualquer que seja a espécie, mesmo, se vem de algum, criador legal, né. Então, tem poucos, né, e a maioria, tem que saber que a maioria dos pets, né, provavelmente vem também de um tráfico, ilegal. Então, de fato, não é um grupo para ter em casa. Não pode ter macaco de pet. Não, é impossível. Não vejam os influenciadores, nem filmes. Agora não tem mais tanto filme, né? Mas eu lembro que, tipo, quando era criança, tinha vários filmes que era o macaquinho engraçadinho, que roubava coisas. E aí parece que todo mundo queria ter um macaco em casa. Exatamente. E aí que a gente tem que, quando a gente tem essa consciência, né, saber que não é para usar, também a gente tem que evitar de, por exemplo, no WhatsApp, né, tem muitos memes, né, que usam primatas com roupinha, essas coisas. Então, o fato de sempre, compartilhar essas imagens, porque é engraçado e tal, isso, faz com que a gente, pensa num primata como que se fosse uma coisa normal, né. Só que um primata com roupinha, tá, não é normal, né. Então a gente precisa, começando por aí, né, evitar de, compartilhar esses tipos de imagem, né, e informar a as pessoas, né, que, de fato ter um primata como pet não é legal. Inclusive tem, dá bastante problemas, né, então para a conservação das espécies, mas também porque muitas vezes, quando você tem um pet desse em casa, algum momento quando cresce, então já, se pode tornar mais agressivo, demanda muita atenção. Então às vezes as pessoas, soltam, esses indivíduos na natureza, só que muitas vezes num lugar errado, e aí se tornam, espécies invasivas. Temos, problemas assim com saguis, né, que saguis, são espécies nativas do Brasil, mas, cada sagui também tem sua área de distribuição, né, então já teve soltura, né, de saguis em áreas, erradas, né, e isso, faz com que esses saguis que não são daquela região vão entrar em competição com, espécies nativas, e é assim que se propaga todo um problema de conservação. É uma conscientização super importante. Aliás, eu vi uma campanha no Instagram do seu laboratório, LAP, o Laboratório de Primatologia da Unesp, que você coordena já há mais de 10 anos. Você poderia falar um pouco mais do laboratório, das linhas de pesquisa? E para um estudante que gosta de primatas, que tem interesse no grupo, qual seria o caminho para participar? Então, no nosso laboratório, a gente pesquisa principalmente uma primatologia de campo, né. Tem também alguns trabalhos em laboratório, né, as 2 coisas podem se combinar muito bem, mas é principalmente a ecologia e o comportamento dos primatas que a gente, pesquisa. Eh, Estudando isso, a gente também se expande, né, para outras áreas como a saúde dos primatas, também. Ah, também áreas como a movimentação, né, até que é uma área que em plena expansão também, né. Então, bom, a gente pesquisa tudo isso dentro do laboratório, então o perfil, né, diria desejado, né, para entrar no laboratório, muitas vezes precisa realmente gostar de campo, né. A gente tem um trabalho de campo que é muito interessante, né, mas que é difícil, porque, são os primatas que basicamente decidem do nosso dia, né. Então é eles que vão decidir quando acordar, quando parar o dia, e a gente coleta os dados geralmente desde o momento que eles acordam até o momento que eles, vão dormir, né. Então não tem parado para o almoço, de volta para a estação aí de pesquisa para almoçar, realmente o ritmo é decidido pelos primatas. Então tem que ter uma certa resistência, não é que eles têm que ser fortes, mas tem que ter uma resistência, eu diria, física e psicológica, né, para aguentar esses longos dias, né, de coleta de dados.
E bom, ser apaixonado, né, pelo que faz, né, isso acho que isso é o mais importante, porque isso ajuda, né, a aguentar também esses longos dias de campo. Ai, que bacana. Eu trouxe várias memórias, assim, porque eu lembro que eu era uma jovem estudante de mestrado e eu falei, eu quero trabalhar com primatas. E aí, quando eu soube que tinha que andar pra caramba e subir morro e descer morro, dependendo, né, do primata que você tá acompanhando, e é isso, eles não param, simplesmente tem uns grupos que são super ativos, né? Falei, não, acho que eu não dou conta, não. Vou tentar estudar coisas mais paradas, assim. Mas é muito legal. Acho que é uma ótima dica aí para quem tá querendo começar a se aventurar com eles, porque são fantásticos. Sempre que a gente ouve alguma coisa deles, a gente quer entender um pouquinho mais. Mas já caminhando agora, infelizmente, para o final da nossa conversa, eu gostaria de saber se a professora tem alguma dica para compartilhar conosco, seja de série, de filme, de livro, relacionado ou não à biologia. Uma dica, assim, relacionar um pouco à primatologia, né, livros que eu indico, né, são os do Frans de Waal, né, que é um primatólogo, holandês, né, que, faleceu recentemente, mas que tem, publicado muitos, livros, para o público leigo. Então, quem quiser, aprender sobre primatas, né, acho que é uma ótima dica, porque ele fala do comportamento dos primatas, principalmente dos chimpanzés, que ele estudou, em cativeiro, mas é alguém que, mostrou o quanto ele introduziu conceitos que, até a comunidade científica era um pouco relutante, né, de empatia, será que primatas ou animais podem sentir empatia? O quanto eles podem, se reconciliar, após uma briga, por exemplo. Então, e tem um livro que chama Eu, Primata, por exemplo, que, faz esse vínculo entre o comportamento dos primatas e o comportamento, humano, né. Então, acho que, para o público leigo são livros que são de fácil acesso e dá para aprender bastante sobre primatas. Muitas das dicas dos nossos convidados estão ligadas à sua pesquisa. A gente tem percebido isso. Parece que eles gostam um pouquinho, né, do que fazem. Lohane, a gente agradece muito pela sua participação. Foi um ótimo bate-papo. Agradeço pelo convite, né, foi muito bom de poder conversar com vocês e falar um pouco da minha pesquisa aqui. Obrigada, muito obrigada. Acompanhe também o CBioclima pela página cbioclima.org e redes sociais @cbioclima. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.